Fala mestres, tudo bom? Thunder aqui com mais um vídeo do nosso Anime Awards de 2016. E dessa vez, vamos falar daqueles animes mais belos, bonitos, que é simplesmente uma pintura viva. E para esse vídeo os critérios vão ser um pouquinho diferentes. Claro que vamos continuar analisando mais de 120 animes que a gente considera de lançamento normal, ou seja, animes que são lançados em streaming ou televisão e que têm duração por volta de 24 minutos. Especiais, filmes e OVAs não vão entrar aqui, tudo bem? O que fica diferente no caso aqui são os critérios, porque vamos pegar tanto os animes finalizados quanto animes em aberto. E também os critérios de aprovação do vídeo, como a animação, a fluidez e consistência da obra, no caso, quanto ela consegue manter a sua qualidade, a direção, trabalhos de câmera e como o diretor conseguiu criar em cima disso, o toque artístico que a obra leva, trazendo aí alguns conceitos de traços e animações diferentes, construção de fotografia e cenário, e obviamente também vamos levar em conta a trilha sonora. Trilha sonora essa que também é um critério muito importante. E por fim, como é de praxe, um pouquinho só de opinião pessoal. E já que estamos falando de beleza, eu quero indicar uma obra da New Pop pra vocês, porque quando estamos falando de mangás bonitos, nada como pegar Clamp, ou seja, Gate 7. Gate 7 tem todo aquele toque artístico e bonito que só a Clamp sabe fazer, né? Você não conhece Clamp nem Gate 7? Então relaxa, clica aqui embaixo e confira o link que você vai para a loja oficial e adquire o seu Gate 7. Aí você lê e vê que o negócio é bonito mesmo. Indicação do Thunder, cara, indicação do Thunder! Então, sem mais enrolação, vamos aos animes gatitos de 2016. E abrindo nossa lista dos animes mais bonitos do ano, quem diria ReZero aparecendo de novo por aqui. Subaru é um adolescente normal que acaba indo para um mundo de fantasia e descobre que tem o poder de retornar à vida voltando para um determinado ponto no passado. A partir disso, ele mergulha nos problemas que envolvem esse mundo, porque, claro, ele ama Emilia. Mesmo com todos os problemas de roteiro que o anime teve, ReZero ainda mostrou um trabalho em construir cenas magnífico, e isso se deve ao excelente trabalho de direção do anime. O diretor conseguiu dar um show no quesito de trazer cargas dramáticas para cenas, sabendo aplicar muito bem efeitos visuais e sonoros. E quando eu falo em sonoro, não me limito apenas em trilha sonora, eu digo em todos os quesitos sonoros, sejam de efeitos ou, claro, dublagem. Além disso, as cenas eram construídas de forma muito carregada, traços faciais dos personagens, os diálogos, a ambientação, a trilha sonora, tudo era alinhado de forma a tirar o melhor de cada cena, tanto que o ponto forte de ReZero foram as cenas trágicas. A obra também contou com uma ótima trilha sonora, sempre presente e impactante, se alocando bem ao teor de cada cena, com músicas mais agitadas e outras mais dramáticas. A composição sonora de fato fez o seu trabalho muito bem feito, inclusive até suas aberturas e encerramentos também foram sensacionais. Apesar da sua animação ter sido boa, consistente e fluído muito bem, não chega a pesar muito em ser o melhor do ano, e infelizmente eles acabam também caindo com algumas cenas um pouco mais baixas, com menos polimento e talvez menos dinheiro investido nelas. Mesmo com algumas inconsistências, ainda assim ele deu um show visual, considerando também que foi um anime de 25 episódios e que gastou muito em algumas cenas, como por exemplo uma certa declaração na obra e claro a cena final. Com isso nada mais justo que ReZero aparecer aqui em 10º lugar. Em 9º lugar temos Flip Flappers. Kokona vive seus dias normais em uma pacata cidade e acaba sendo literalmente arrastada por Paprika para viajar entre dimensões para caçar pedras preciosas. O anime que mostra como a insanidade da Gainax em meio de elementos Ghibli pode dar muito certo. Começando com a sua animação, na obra tudo é muito fluido. Às vezes dá a sensação de faltar polimentos em alguns quadros, mas na verdade é uma forma de construir as cenas, com traços simples, mas bizarramente consistentes nas suas artes e animações. Com backgrounds lindos e bem trabalhados, os momentos que é mostrado a cidade passa a sensação de um quê de Ghibli no meio da obra, enquanto suas cenas de animação vai para um estilo completamente mais Gainax. Além disso, o anime tem uma direção sensacional. Essas cenas mais dinâmicas e o estilo de narrativa insana em alguns momentos exigem muito do trabalho do diretor, sabendo construir tudo de uma forma chamativa e bem criativa. E olha, criativo é um termo correto para o anime como um todo. Além das singularidades em cada aventura de Flip Flappers, ainda temos uma ambientação ímpar em junção de elementos muito bem coordenados. Para casar com essa animação sensacional, ainda temos uma boa trilha sonora, que sabe dosar bem quando aparecer e causar
causar impacto nas cenas, e quando deve servir como um plano de fundo, sabendo, claro, se adaptar a todos os tons do anime. Tons esses que mudam constantemente ao longo da obra, podendo ser momentos felizes, alegres, de aventura, de fantasia, e todos esses elementos são criados da melhor maneira possível. Por isso, esse mais sincero mundo de fantasia fica em nosso nono lugar. Em oitavo lugar temos Yuri on Ice. Yuri acaba estreando em sua primeira final no Grand Prix de patinação artística, mas a sua apresentação acaba sendo ruim e ele acaba ficando em último lugar. Depois dessa derrota, ele volta para sua cidade natal e decide o que vai fazer em sua vida. Acontece que Victor, o seu ídolo, acaba indo encontrar o garoto e acaba se tornando seu novo técnico. É inegável que Yuri on Ice tem uma produção visual incrível. Não é qualquer anime que trabalha com 12 quadros por segundo, o que faz com que toda essa construção de coreografia dos personagens sejam mais verossímeis, com uma fluidez de encher os olhos. Porém, nem tudo são flores aqui. A obra tem alguns problemas em manter a sua consistência, principalmente de polimento de quadros e de transição, o que com uma taxa elevada de quadros chega a ser aceitável, mas ainda assim perde alguns pontos. Por outro lado, o anime tem um enquadramento incrível, um jogo de câmeras rico e uma fotografia invejável. As cenas de apresentação da patinação do gelo ilustram muito bem o quão orgânico soam todos esses programas que eles apresentam aqui. E são essas mesmas jogadas de câmera que traz o senso de imersão e empatia pelo que está sendo apresentado. A direção de Yuri on Ice é ótima, conseguindo construir programas sensacionais que adaptam o perfil de cada personagem, sendo esse também o ponto que a obra usa para desenvolver alguns dos personagens. Como eu falei na lista dos melhores animes que não acabaram em 2016, alguns personagens acabam sendo desenvolvidos quase que completamente dentro de seus programas. Isso soa também muito com o conceito da obra, que é executar um esporte no seu âmbito mais artístico possível. Toda essa arte também ganha sua vida não só pela sua animação, mas também pela composição sonora, com músicas lindas e que brilham ao meio da construção de cenas fantásticas. Já as músicas de fundo também ambientam muito bem, fazendo você se sentir dentro da obra e sentindo cada sentimento de cada personagem aqui. Por conta disso, Yuri on Ice fica em nosso oitavo lugar. Em sétimo lugar, opa! Ok, quase. Bati na trave. Com vocês, Mob Psycho 100. Aqui Mob é um garoto com poderes incríveis de telepatia e que tem muita dificuldade de se expressar. Ele acaba reprimindo seus poderes para tentar viver uma vida normal. Mas quando suas emoções atingem o pico de 100%, ele emana um poder destruidor. Como vocês sabem, o mangaka que fez essa obra é o One, o mesmo criador de One Punch Man. E entre todos os pontos positivos da obra, nós temos a sua animação, que é tão bem falada e cotada como uma das melhores do ano, conseguindo apresentar uma fluidez sensacional, com lutas bem coreografadas e vivas, conseguindo construir as batalhas de uma forma intensa, mesmo sem uma trilha sonora tão presente e impactante. Essa, por sua vez, ficou um pouco jogada de canto. Em alguns momentos ela tem os seus picos e consegue trazer o impacto da cena, no entanto não consegue trazer tanto quanto os outros animes que estão aqui. Outro ponto que exalta a obra foi seu trabalho com cores. O toque artístico do diretor foi sensacional, desenvolvendo cenas absolutamente lindas, alinhando bem com o traço meio bizarro do One. Suas cores preenchem a tela, construindo cenas de uma forma bem singular. Singular, de fato, é uma palavra muito boa para compor a ideia do que é a arte desse anime. A direção do anime também se mostrou muito competente, sabendo extrair o máximo dessa animação um tanto bizarra, dando um ar totalmente diferente para um anime que parecia ser um tanto feio. Mas acredite, o anime não é feio, ele é só um pouco diferente. Diferente sim, mas com muita qualidade. Em sexto lugar temos Kotetsujo no Kabaneri. E por mais que isso soe muito bizarro, eu vou explicar por que Kabaneri está em sexto. Não porque tem incesto. Eu jamais aceitaria um incesto da Mumei com o Biba. O Biba deve ser jogado no limbo, mas enfim, vamos lá. Em um mundo em meio à revolução industrial, seres humanos lutam para sobreviver dos Kabanés, seres que parecem zumbi com a sua pele dura como o aço. Devido a isso, eles constroem fortalezas que funcionam como estações. E Koma é um jovem que tem a sua fortaleza atacada, que felizmente consegue sobreviver a um desses ataques, mas isso acaba mudando a sua vida completamente, porque ele acaba se tornando um ser híbrido entre os Kabanés e os humanos. Vamos começar falando da sua animação, que logo no primeiro episódio já estava visível que era acima da média. Todos os locais eram bem detalhados, as cenas de ação eram lindas visualmente, e apesar da sua animação mais carregada e rica de detalhes e que com certeza custou uma grana, ele ainda se manteve fluido
construída e se fez presente em muitas cenas. Ponto positivo também para o seu character design, que é fantástico. Os personagens parecem que são construídos com lápis de cor e aquarela. Quando existem closes na face de cada um daqui, é quase que uma pintura. Outro ponto fora da reta fica por conta da sua direção, que até certo ponto ela conseguiu suprir diversas falhas apresentadas pelo roteiro. Mesmo quando a sua história já estava meio que perdida por conta de alguns acontecimentos aqui, ela se manteve bem, conseguindo apresentar visualmente muito bem aquele amontoado de Battle Shonen. Vale ressaltar também um excelente trabalho no jogo de câmeras, dando mais imersividade e dinâmica para as batalhas e suas cenas. Além disso, a obra tem uma fotografia sensacional. A qualidade e constância da mesma para uma obra serializada seria algo no nível de Ufotable. Talvez não tão consistente assim, mas pro final da obra a gente tem algumas quedas de qualidade, mas que mesmo assim mantém o seu saldo super positivo. E por fim, o diferencial de Kabaneri é a sua trilha sonora, que foi composta pelo Hiroyuki Sawano, o mesmo de Shingeki no Kyojin, Audinoa Zero e Owari no Seraph. Esse cara é um exímio compositor de trilhas sonoras de impacto, e praticamente todas as suas obras têm alguma música cantada que traz um impacto para a cena muito maior ainda, e que com certeza é um dos compositores de trilha sonora em ascensão dos últimos tempos. Pena que toda essa qualidade técnica não aconteceu em seu roteiro, né? É realmente uma pena que Kabaneri não tenha sido um anime tão grandioso quanto a sua parte técnica. Por isso, ele fica em nosso 6º lugar, e ainda bem que não tem incesto nesse anime. Eu jamais aceitaria o Biba fazendo alguma coisa com a Mumei. Em 5º lugar, temos Haikyuu. Ele conta a história de dois estudantes, o Kageyama e o Hinata, que acabaram de entrar na mesma escola. Seu objetivo é evoluir o time de vôlei para se tornar os novos campeões que um dia eles já foram. Haikyuu é um daquele tipo de anime que consegue se manter bem em todos os aspectos. Um dos que mais deve ser exaltados é a sua direção, que ficou por conta do Susumu Mitsunaka. O trabalho de construção de cena desse anime é algo insano. Os cortes entre cenas trazem uma dinâmica muito próxima de estar dentro de quadra. Todo o trabalho de alinhar cada jogador com a sua respectiva função e os elementos visuais que são utilizados em meio à partida exaltam o impacto de execução da direção, que soube gerenciar muito bem o time em quadra, sabendo também reutilizar quadros sem perder o senso de continuação. A animação desse anime também é algo incrível. Dificilmente vemos um anime com tanta fluidez nas coreografias dos personagens, se mantendo constante e sem quedas visíveis, com uma fotografia de cenas também muito boa, fazendo um estilo muito mais épico para sua animação, que supera muito os animes normais de esporte, por meio de cenas memoráveis e bem construídas. A trilha sonora de Haikyuu também não fica atrás, sabendo se moldar bem as situações, trazendo mais carga e intensidade para cenas de ação e música mais dramáticas para cenas reflexivas, além, claro, da sua composição sonora ser muito boa e coerente com todos os momentos. Veja também o seu excelente instrumental. Haikyuu com certeza tem uma qualidade acima da média em todos os aspectos e ele acaba ficando em nosso 5º lugar. Uou! O patrão foi para o outro mundo e trouxe almofadas de ReZero pra vocês. Por apenas 25 Subarus você pode amar a Emília, amar a Aren, amar a Aran, amar quem você quiser. O número para você fazer o seu pedido está aqui na tela. 10! Em 4º lugar, um anime que ficou mais bonito que seu próprio jogo. Acreditem. Com vocês, Tales of Zestiria DX. Sorei é um humano que cresceu no mundo dos serafins e acabou voltando para o mundo humano para se tornar o pastor, e equilibrar assim as trevas que estão dominando o mundo. Esse anime é uma adaptação direta de um dos jogos da franquia Tales of, ou seja, aqui temos a mais pura e singela jornada do herói desbravando o mundo para destruir um mal maior. E aqui temos também o quê? Ufotable, um dos estúdios mais constantes no quesito de qualidade audiovisual dos animes, que com certeza também teve uma qualidade insana aqui nesse anime. Começando pela sua animação, e que animação, hein? Esses caras trabalham o CG de forma tão coesa que mal fica visível o que está sendo usado aqui. Todo o seu trabalho com partículas é algo insano, e que com certeza dá inveja a muitos jogos de nova geração aí. A sua qualidade já aparece logo no seu primeiro minuto do primeiro episódio. Palmas também para a sua fotografia, que é animal. Eles enquadram tudo muito bem e realçam todos os polimentos de cada quadro. E toda essa qualidade visual também casa com a sua direção, conseguindo construir as lutas de forma intensa, apresentando coreografias coesas e bem trabalhadas, trazendo muitos elementos do jogo e conseguindo aplicá-los em suas batalhas. A ambientação também consegue favorecer tanto os fãs da franquia, quanto os apreciadores de boa animação, sabendo controlar todos os seus recursos e agradando ambos os lados, tanto visual quanto sonoro, já que sua sonoplastia foi um ponto
ponto também muito impactante na obra. Algumas músicas foram retiradas do seu próprio jogo e serviram como uma espécie de fanservice, talvez? E que felizmente não foi só um fanservice barato, afinal ela funcionou muito bem aqui, tendo uma completa coesão com todos os tons que foram utilizados e casando muito bem com as cenas apresentadas, deixando evidente o ótimo trabalho de direção de som, onde conseguiram utilizar uma trilha sonora já feita, juntando também com uma trilha sonora original. E pode ter certeza que Tales of Zestiria vai acabar caindo nesse top também ano que vem. Em terceiro lugar, o que falar de um anime que saiu há tão pouco tempo e eu já considero pacas. Com vocês, Boku Dakegai Naimachi, ou conhecido também como Erased. Satoru tem o poder de voltar no tempo minutos antes de acontecer uma tragédia. Uma certa tragédia fez ele voltar anos em seu passado, época essa que aconteceu uma série de assassinatos em sua escola. Agora, com essa nova chance, ele vai tentar resgatar os seus amigos e prevenir uma tragédia em seu futuro. Bem, como começar falando da qualidade de Erased? Vamos então começar pela sua animação, que apesar de não ter sido destacada como uma das melhores do ano, ela ainda assim tem o seu brilho, e muito disso deve-se ao trabalho de polimento de quadros e sua fotografia, que acabam resultando em cenas lindas e memoráveis, como da Ivory em meio à neve, e claro, uma das suas cenas mais memoráveis, o café da manhã. Além desse trabalho de fotografia em cenas de impacto, ainda temos uma animação constante, que consegue se destacar por meio de alguns picos, apesar também que o anime não exige tanto assim de sua animação. O brilho de muitas dessas cenas vem pelo excelente trabalho de direção. A construção das cenas consegue ambientar o telespectador de uma forma que ele consegue sentir o que está acontecendo ali dentro. Esse trabalho audiovisual foi muito bem dirigido em todos os seus aspectos, conseguindo explorar ao máximo esses recursos em diversas cenas, intensificando ainda mais a carga dramática. Além do seu trabalho de direção, ainda temos outro elemento que funcionou muito bem em sua ambientação, que foi, claro, a composição sonora feita pela minha querida Yuki Kajiura. Ah, que trilha sonora, meu amigo, que trilha sonora. O próprio tom da obra já tem tudo a ver com a Yuki Kajiura. Fazer composições de drama é com ela mesma. E parece que tudo aqui foi tão orgânico e funcionou tão bem em sua parte musical, que provavelmente do ano tenha sido um dos melhores animes em quesito sonoplastia. Suas músicas intensificaram toda a carga dramática envolvida na narrativa, que às vezes não se estabeleciam muito bem em primeiro plano, mas que com certeza somavam na construção de cada cena. Dessa vez, a sua trilha sonora não funcionou sozinho para trazer toda essa carga dramática, já que a direção de Erased foi sensacional também. Ou seja, juntando todos esses elementos fez Erased ser um anime memorável e com certeza muito belo. Em segundo lugar, um anime belo não apenas pelo seu visual. Estou falando de Showa Genroku Rakugo Shinju. Ao ser liberado da prisão, um homem procura o famoso escritor cômico Yakumo, por ter se apaixonado pela versão da sua história Ceifador. Yakumo acaba aceitando ele como seu jovem aprendiz, dando o nome a ele de Yotaro. E agora ele vai aprender toda a arte do Rakugo. Rakugo é aquele tipo de obra que beira a perfeição, sabendo trabalhar bem todos os seus aspectos técnicos que envolvem ela, começando pela animação, que assim como Erased não necessita de uma animação tão pesada e carregada, mas mesmo assim mantém uma qualidade altíssima e uma consistência absurda. O nível de polimentos de quadros do anime é incrível, seus backgrounds são lindos e tão verossímios, conseguindo representar perfeitamente a época Showa, época essa que o anime se passa. Sua fotografia também é tão incrível que diversos quadros do anime poderiam virar facilmente um wallpaper no seu PC. Qualidade essa um tanto difícil de acontecer em alguns animes serializados. Sua direção também conseguiu construir muito bem a ambientação de toda a obra, acertando muito na construção de cenas e ambientes. Muito disso se deve ao excelente layout da obra, sabendo conduzir muito bem a narrativa, deixando a apresentação mais orgânica, com todo o trabalho de coreografia dos personagens, e somada também a uma excelente dublagem. Dublagem essa que foi quase que um papel vital em Rakugo, já que Rakugo é um estilo de arte que utiliza muito a voz. Seus dubladores tiveram que fazer um trabalho insano, e felizmente o fizeram. É inegável que em quesito de dublagem, Rakugo foi o melhor anime do ano, junto também com um trabalho excelente em todos seus aspectos na execução do próprio Rakugo, trazendo um nível de detalhamento enorme para expressões faciais, gestuais e todo o trejeito para fazer o personagem vivo, e claro, fazer a peça que está sendo apresentada algo mais real possível. E para finalizar também os seus pontos positivos, a sua trilha sonora é animal. O senso de ambientação que ele traz
feito pra época é incrível. Toda a composição sonora lembra muito a época, utilizando instrumentos e músicas típicas. O que traz também um toque a mais é as suas jogadas de jazz, que conseguem impactar muito bem cada cena, fazendo assim as suas cargas dramáticas, que já são muito bem feitas em sua parte artística, somando mais ainda em sua parte sonora. Em primeiro lugar, olha quem está aqui de novo. Um anime sobre garotas fofas tocando instrumentos. Sim, estou falando de Hibiki Euphonium, que é um perfeito exemplo de animes serializados que podem ter a produção de cinema. Sério, Hibiki eleva quesitos técnicos em outro nível. Um dos primeiros aspectos que salta à vista já é o seu visual no geral. Sejam de personagens, cenários, tudo aqui é inexplicavelmente vivo. Essa sensação só aumenta quando vemos a interação dos personagens, closes, movimentos, e cada detalhe só aumenta mais ainda esse tom real que a obra tem. Hibiki consegue fazer o simples da forma mais fantástica possível. Afinal, não temos lutas, cenários fantásticos ou algo que saia da realidade. É a vida real sendo literalmente real. Esse belo visual ainda consegue ser potencializado pela direção, que também é outro ponto fora da reta. Mesmo que você não entenda muito sobre direção ou ângulos de câmeras ou algo do tipo, basta reparar um pouco mais em todas as suas cenas e ver que tem algo diferente aqui. Eles têm um cuidado em mostrar detalhes absurdo. Você pode parar em várias cenas e ficar reparando cada detalhe, que vai fazer todo sentido para construir aquele universo. E como também não falar da sua trilha sonora, que faz jus completo ao propósito do anime. Afinal, temos um anime sobre música, não é mesmo? E eles acertam quase que impecavelmente nos momentos que eles precisam compor música. Chega a um nível insano que o anime não precisa falar um A para mostrar que uma personagem está tocando melhor que a outra. Não apenas em seus momentos musicais, mas os seus momentos normais também é algo show, ajudando a dar mais vida ainda a esse universo que já tá vivo o suficiente, né? Eu diria que você tem que assistir Hibiki Euphonium 2 vezes, uma de olhos fechados e outra de olhos bem abertos. Se você ainda não está convencido pela qualidade do anime, assista uma das suas execuções da banda, que você vai entender exatamente porque ele está em primeiro lugar. Sendo assim, nada mais justo do que deixar Hibiki Euphonium como o anime mais lindo de 2016. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa lista? Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de conferir também os outros melhores de 2016 aqui na tela, na descrição e nos cards. Eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo.